Boa tarde a todos e todas. Hoje é 5 de dezembro, às 17 horas, e nós estamos aqui reunidos para uma roda de conversa com o tema dramaturgia. O foco central da roda de conversa é o filme O Nariz, do grupo Fora do Sério, que foi realizado através do projeto Fora do Sério 30 anos, um instante, projeto contemplado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O Nariz nasceu para ser um espetáculo de rua, mas por causa desse ano pandêmico, durante a sua trajetória, os estudos, o ensaio, nós percebemos que seria muito instável a projeção do trabalho, visto que não podíamos ter uma perspectiva real da continuidade da pandemia, das ações de saúde quanto a distanciamento, e por causa disso, nós optamos então por sair da área teatral para ir para a área cinematográfica. A equipe é composta pelo diretor, roteirista. Depois ele finaliza a sua apresentação, que é grande, Jonas Golfeto, que está aqui, eu, Miriam Fontana, atriz e produtora do trabalho, Adriana Scanavês, produtora do trabalho também, maestro Sérgio Alberto de Oliveira, diretor musical, Cíntia, assim, companheira e assídua e fervorosa animadora de todo esse processo, colaboradora, assim como o Ezra, uma pessoa que a gente encontra pelo meio do caminho e fala: nossa, você está ajudando, sem você seria mais difícil. Rafa Toso, que está fazendo essa transmissão, gerenciador de mídias sociais, Isabela Greff, atriz, e aqui conversando com a gente também Rodrigo e Paulo. Para a gente então dar continuidade a essa roda de conversa, abertura com Jonas Golfeto. Jonas, está com você. Eu preparei aqui para a gente um textinho introdutório, contextualizando um pouco o que é a obra do Gogol, de maneira bastante objetiva e simples, e depois apontando quais foram as problemáticas que envolveram a transposição da criação final do trabalho, assim, que parte de um texto literário, em seguida é pensado e previamente elaborado para ser uma peça. Isso, inclusive, constava no projeto, né, enviado para o ar, já com uma adaptação encaminhada, um conceito sobre ela encaminhado. E logo em seguida, essa adaptação não foi totalmente jogada fora, mas foi repensada para ser construída como uma linguagem cinematográfica. Eu gosto muito desses processos, assim, que você tem não só desafios pelos quais você nunca passou antes, caminhos que você não passou, não botou o pé antes, e construir uma dramaturgia a partir de outra, tentando fazer com que ela seja recriada, preservando aquilo que, aí é muito pessoal, mas aquilo que subjetivamente, né, para o criador seja muito importante, seja essencial da obra, a ponto de transformá-la e, como diriam os alemães, fazer um processo de Aufgebung, assim, que é mimetizar, transformar, superar aqui não é num sentido de melhorar ou fazer melhor do que o Gogol fez, mas colocando ela em perspectiva histórica, ou seja, não necessariamente atualizando a obra do Gogol, mas criando uma outra a partir dela, você está fazendo um processo que, se artisticamente tiver vigência, potência, você constrói outra superando historicamente, ou seja, você dá um passo histórico em reler aquilo
e no tempo presente ter expandidas as leituras sobre Gogol e uma nova que seria nossa. Isso para os alemães um movimento dialético bastante comum da cultura deles. Eu estudo muito isso e gosto muito disso. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o textinho, vou ler junto. Então, assim que a gente terminar, eu faço algumas propostas de encaminhamento da nossa conversa. Espero que seja muito mais um bate-papo específico sobre questões pontuais da dramaturgia mesmo, para que atenda, inclusive, as expectativas das pessoas que estão aqui. Mas se a gente quiser expandir isso para outro tipo de caminho que envolva a criação cinematográfica disso, eu não vejo nenhum problema. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela. Ô, Rafa, se habilita para nós aí, que não estou habilitado para compartilhar telas. Habilitei, foi mal. Então, estou aqui com a tela. Está todo mundo visualizando, tudo certo para todo mundo? Está muito pequeno? Quer que aumente? Se aumentar é melhor. Então, tá bom agora? Beleza? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, vamos lá. O sumiço de um nariz da literatura transposto para a narrativa do cinema. A adaptação do conto O Nariz de Gogol para a linguagem cinematográfica teve como ponto de partida o estudo do conto fantástico. O livro do ensaísta búlgaro Tsvetan Todorov, Introdução à Literatura Fantástica, iluminou o caminho da transposição do conto para o palco e em seguida para a tela das imagens técnicas. No referido livro, Todorov indica, dentre tantos outros aspectos relevantes, que o conto O Nariz é exemplo matriz do conto fantástico. Nele, o contexto absurdo do enredo se desenrola na trama num jogo cômico entre cena narrada e vozes das personagens. Não há alguma passagem que revela ou explique o contexto da trama. Tal situação não ocorre nem num plano metafórico, onde a situação absurda se revelaria por associação a qualquer simbologia exterior ao conto, nem tampouco num plano alegórico, onde o sumiço do nariz não é representação da identidade, por exemplo. No conto O Nariz, Gogol representa o absurdo como causa e efeito em si. O sumiço do nariz do protagonista, seguido do aparecimento dele no seu rosto, não configura possibilidades para interpretação de causa ou efeito. Não há explicação ou sugestão extrínseca ou extrínseca à obra para o sumiço e o aparecimento do nariz. O leitor que se deleite em fruir apenas o absurdo. Frente a essa compreensão, o que foi parar na tela teve como objetivo transpor essa essência da obra original, o absurdo apresentado sem metáforas ou alegorias. 3 bons desafios se apresentaram para o adaptador: como filmar o sumiço e reaparecimento do nariz, como desenvolver o enredo a partir da representação do narrador-personagem, como construir o absurdo por imagens e som usando de elementos potentes inerentes à narrativa visual. Só uma pequena introdução daquilo que pode ser a nossa conversa, que acho que agora, nesse instante, pode já se abrir e, a partir de perguntas e qualquer outro tipo de observação de cada um, e a gente encaminha a nossa conversa. Pode ser? Pode. Nas vezes que o Fora do Sério se reúne, se encontra, a gente tem por hábito colocar no chat o nome, fala ou só fala, e assim a gente organiza a ordem das falas, né? Apesar de estarmos em poucos e eventualmente isso não ser necessário, mas a hora que esquenta, que empolga, que cada um tem uma opinião, aí é melhor colocar a ordem, né, para a gente ir chamando. E aí eu vou pedir para a Adriana ficar atenta a isso.
tá? Ô Jonas, eu tenho uma pergunta assim muito anterior a tudo isso. Porque todo grupo de teatro, enfim, acho que todo artista sempre está com os olhos abertos, as antenas, os poros, assim, o que é que vai me tocar? O que é que vai me pegar? O que é que vai me estimular e se manter forte dentro de mim para que eu desenvolva um trabalho artístico, para que eu não esmoreça no meio do caminho, eu não desista, para que a gente sempre procura uma ideia potente e não fugaz, né? Que no meio do processo você fale, ai, por que é que eu escolhi fazer esse negócio? Então, eu estou fazendo um leve comentário com o Ferramentas da Casa Quebrada, que quando eu li o conto do Leskov, eu falei, eu preciso fazer isso. Então, a minha pergunta é essa: quando foi que você tomou contato com o conto e o que é que ficou fermentando na sua cabeça? Porque a primeira vez que você propôs o nariz para o fora do sério e vindo e chegando no colo de um elenco essencialmente feminino, eu, Isabela e Renata, nós falamos, mas como é que a gente vai fazer isso? Porque a gente achou que era um conto essencialmente masculino, né? Embora essa questão de gênero hoje esteja completamente estilhaçada. Mas a pergunta principal é essa: quando foi que você teve contato com o conto e por que ele te pegou? Foi logo depois do Ferramentas, eu comecei a ler outras obras literárias russas, e a escolha por ser contra obras literárias russas tem um motivo, que é o jeito dos russos narrarem. Essa estrutura do rascaz, que tem inclusive essa palavrinha em russo, tem o radical na mesma personagem do Raskolnikov, que é uma maneira de contar que é episódica, e cada episódio desenvolve uma ação dentro de um conto que não necessariamente precisa de desencadeamento em outras partes do conto, em outros episódios, me fascina. Por que me fascina? Primeiro que eu acho que é uma maneira muito interessante e muito potente atualmente de se contar histórias. Ela se opõe diretamente à gordurosa e fútil narrativa das séries de TV tão presentes hoje nas nossas vidas. Justamente porque ela, ao invés de encadear infinitamente uma história cujo único objetivo é fazer você ficar engajado nela, e eu digo isso porque muitas dessas boas histórias que se transformam em séries de TV hoje em dia, elas poderiam ser muito bem contadas e serem muito mais potentes se fosse 2 horas de narração do que, sei lá, 24 horas de narração. Estou falando de tempo extensivo da obra toda, né? Eu sei que as pessoas procuram assistir de maneira episódica, acho que a maioria delas, inclusive, não consegue assistir mais do que 5, 6 horas de narrativa consequente, né? Porque isso seria insano. Mas eu vejo que, por uma decadência da arte cinematográfica no cinema, né? E ela, hoje em dia, o cinema hoje está mais empesteado de entretenimento fútil do que boas histórias a serem contadas. Tudo isso foi transformando a maneira da gente narrar pelo meio do audiovisual, e as coisas começaram a se transformar em novelões intermináveis. E eu acho que essa estrutura do conto russo traz para a gente uma maneira muito objetiva de narrar. Ela se opõe de maneira a essa extensão romanesca que existe nas séries, e ela tem uma coisa que, aí para a relação narrador-personagem, para mim é importantíssima, e eu gosto muito disso, que existe uma relação
no narrador com as personagens que é de representação polissêmica mesmo. O narrador, nesses contos, ele funciona como narrador personagem em alguns momentos e funciona como narrador, simplesmente narrador em alguns momentos. E a relação fronteiriça entre aonde ele está participando da ação como personagem e aonde ele simplesmente está conduzindo o seu olhar transita muito rápido. E você perde a dimensão entre o que é narrador e personagem e o que é simplesmente um narrador, a voz criativa do escritor, né? Uma das vozes narrativas do escritor. E você começa a ter várias possibilidades de significado e leitura daquilo que você está sentindo ali naquele momento, e a fruição da obra não fica com aquela relação direta da representação, ou seja, você tem uma obra que tem uma abertura, é uma obra mais contemporânea, a meu ver, porque ela tem uma abertura que está na raiz da sua forma. Essa maneira episódica que o Rascás, a estrutura do conto russo, tem de contar, que é épica, né? O narrador não se coloca como personagem o tempo todo, me coloca em uma dimensão que me agrada muito e que abre possibilidades criativas para adaptações. Eu dificilmente pegaria um romance em primeira pessoa para adaptar. Dificilmente eu faria isso. E se eu fizesse isso, eu reescreveria ele de uma maneira a encaixar naquilo que eu penso que tem como estrutura mais potente para uma obra aberta, seja no cinema, seja no teatro. E aí os meandros que caminham para o cinema ou para o teatro são muito diferentes, né? A técnica de um é diferente da outra, enfim, o meio de um é diferente do outro, e para fazer isso para o teatro teria que ser de uma maneira, e para fazer para o cinema teria que ser de outra maneira. Eu gosto das duas, e gosto de pensar em adaptar. Às vezes eu sempre penso como um caminho que pode até ser muito híbrido. Isso aqui serve para o teatro, mas serve para o cinema, isso aqui serve só para o cinema, isso aqui serve só para o teatro. Eu dialogo por gostar das duas coisas e praticar as duas coisas, eu gosto de colocar essas possibilidades em jogo e até em confronto. E eu acho que, como consequência disso, uma das coisas que mais me agrada na adaptação do Nariz é que isso efetivamente aconteceu, e com a colaboração de todos, assim, com a participação de todos. É difícil, acho que é bastante difícil se apaixonar por esse caminho. É uma contra-corrente isso, porque a tendência das pessoas é narrar histórias muito pessoais, principalmente no Brasil, narrar histórias muito pessoais, com identificação imediata. Vou dar um exemplo aqui, aquela peça do Nelson Baskerville, me foge o nome agora, não sei o que lá, Gabriela, como é que é? Não estou lembrando. Vou dar um Google aqui, João, alguma coisa, Gabriela, ou... É bom não esquecer essas coisas quando a gente está gravando. Vou dar um Google aqui, vou achar. É o Luiz Antônio Gabriel? Luiz Antônio Gabriel, isso. Ele conta a história do irmão dele que ele rejeitou. Então, as pessoas se deleitam com aquilo, porque aquilo produz uma relação de intimidade enorme com a plateia, produz uma identificação enorme com a personagem protagonista da peça. E tem a estrutura que assim, é sucesso no cinema e no teatro brasileiro, que o romanceado do melodrama. É um melodrama. Ah, mas tem elementos épicos? Tem. Não é porque tem um narrador ali que não tem elementos épicos, mas a estrutura da obra é para a identificação daquela dor. Qual dor? A dor de alguém que rejeitou o irmão, e esse irmão é apresentado como vítima daquela rejeição,
E hoje o nosso engajamento, o nosso entendimento daquilo é de que faltou compaixão e amor para ele. Então, a identificação é imediata. Não, você nem pensa, você chora junto com o cara no final da peça e aquilo produz para alguns um efeito epifânico, uma coisa mais dolorida e tudo mais. Dia de identificação e só identificação. Eu gosto de Brecht, eu gosto dos dramaturgos que têm origem no teatro épico, Kleist, não só, né? Não só o Brecht em si, mas mesmo os românticos alemães têm elementos do que é o épico, o romancesco por um outro lado. E falando mais de Brecht, eu me identifico muito com o processo de criação em que a cena te coloca a apresentação de uma realidade com a qual você se depara. Existem estruturas ali sociais em choque e não existe um veredito para aquilo. A situação se apresenta para a plateia de maneira extremamente dialética e você que se vire com aquilo, você que tira suas resoluções para aquilo. Eu gosto muito desse tipo de estrutura narrativa e pretendo sempre tratar o que eu gosto de adaptar e criar como tendo isso como referência, porque eu penso que essa maneira de estruturar uma narrativa hoje tem uma pertinência muito maior para as situações críticas que a gente enfrenta quando a gente vai assistir alguma coisa que seja um pouco mais do que um entretenimento, né? Ou que seja arte, como dizia o Brecht, arte com conhecimento. Acho que, sei lá, 99% da criação que vai para o cinema ou para as telas de Netflix hoje é puro entretenimento, elas não produzem reflexão e acho que produzem um prazer que é instantâneo e que não te marca, não produz absolutamente nenhum tipo de revolta, revolvimento, sensações de superação, de subversão da realidade que você vive e te deixam ali acomodado, sem pensar em absolutamente nada, a não ser uma espécie de anestesia ou uma espécie de alienação para a situação que a gente vive. Eu acho que a arte não pode se furtar, principalmente no momento específico do país, a arte não pode se furtar a enfiar o dedo e rodar no lugar certo. É isso. Legal, Pete, bem-vinda na roda. Pete é uma presença aqui no meio cultural de Ribeirão Preto e fez ontem a oficina com a Isabela. Então, uma alegria ter você aqui, Pete. A gente está começando as perguntas para o Jonas. Então, ou levanta a mãozinha, coloca no chat, fala, e a gente vai dando espaço para quem quer se expor. O Jonas, enquanto as pessoas estão aí se preparando também para se colocar na roda, eu queria fazer um depoimento que desde o início ficou claro o teu olhar, que era essa apresentação do Todorov que você fez, a exposição do absurdo, sem metáfora, sem alegoria, sem simbologia. Naquele momento, racionalmente, eu entendi, né? Porque acho que racionalmente é uma das formas mais rápidas e fáceis de você falar, compreendi. Né? Ele para aqui no intelecto e você fala, já entendi. E foi só no decorrer dos ensaios, da preparação, que parece que esse olhar exige do ator, da atriz, um distanciamento mesmo, um desapego. Acho que a melhor palavra é um desapego. Acho que as duas coisas. E eu tive que exercitar esse distanciamento, esse desapego, num determinado momento eu falei assim, opa, eu já aceito o absurdo pelo absurdo. E aí agora, até um paradoxo, eu não sei quanto tempo
absurdo em si, ele resiste por quanto tempo? Porque não demora muito. Agora eu já estou falando do ponto de vista do espectador. Eu também me coloco como espectadora da obra. Logo na sequência, você já começa a querer fazer relações ou significados, simbologias. Parece que é um instante que você se liberta e, na sequência, você começa a fazer as associações. Não sei se você sente isso ou se outra pessoa que participou do processo sentiu algo semelhante. Passei. Vou ficar calado um pouquinho, queria ouvir, especialmente as pessoas que chegaram aí, se quiserem perguntar alguma coisa. Eu falei muito já aqui, então fica meio... Paulo, Rodrigo, Pete. A Pete escreveu aqui que concorda com a Miriam. Pete, fala, não escreve não. Posso falar? Sim, fala, Cíntia, claro. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro muito. A minha pergunta, talvez tenha um link aí nessa última colocação da Miriam. Eu li o conto, né? Quando vocês estavam começando, eu li o conto, e aí foi muito engraçado, porque eu terminei de ler e fiz, gente, não me pegou o conto em si, né? E vendo vocês trabalhando e desenvolvendo dramaturgicamente, aí que eu fui pegando algumas coisas. E como o Jonas falou no texto de abertura, a obra em si, ela é a fruição do absurdo por si, né? E isso eu gosto muito, aliás, eu gosto muito de literatura russa. Eu gosto muito de palhaços russos, sem querer eu vou descobrindo, eu falo, mais um palhaço russo? Por quê? Então, eu tenho uma identificação mesmo com essa parte artística russa. E aí eu queria perguntar para o Jonas, quais foram os elementos essenciais mesmo que você, além do nariz, né, da ausência do nariz, mas quais foram os outros elementos que eram essenciais para manter a obra ainda com a potência que ela tem da literatura, né, da dramaticidade dela e do absurdo dela. Eu gostaria de ouvir, nessa transposição aí para o cinema, o que para você era essencial, que não poderia perder, que fez aí a mistura acontecer? Acho que essas três coisas que eu apontei aqui são um pouco isso, assim, essa busca pela transposição. A primeira é você representar o sumiço de um nariz, que é um desafio bastante bom, assim, porque o que um americano... Vou usar um exemplo. Esse exemplo é uma crítica à leitura dos americanos às narrativas. Como é que seria isso no cinema americano? Certamente eles contratariam um bom estúdio de visual effects e faria esse cara na frente de um espelho, né, tendo seu nariz sumindo. Você ia ver isso acontecendo e ia provavelmente apresentar uma cara sem nariz. Eu falei assim, beleza, é possível fazer isso, tranquilo, entende? Sem problema nenhum. Aí, na época, a gente ia fazer isso no teatro. Aí eu falei assim, não tem visual effects para teatro. Qualquer visual effects no teatro, você está destruindo a poética do teatro. Você tem que fazer isso com truques do teatro. E a ideia que a gente teve foi mágica, entendeu? A mágica mais grosseira possível. E isso é cômico, né? E isso é cômico. E o teatro, no teatro você aceita isso de maneira, vamos embora, ainda mais para uma peça de rua. Tá resolvido. A gente tinha planejado criar um monte de mágica que referendasse a ideia de absurdo, e eu não tenho a menor ideia de que daria certo. Mágicas toscas como essa que eu acabei de fazer. Porque o teatro aceita essa simplicidade, é da tradição dele, as pessoas se deleitam com isso e está resolvido. O Gogol era ator, ele queria ser diretor,
ser ator e não conseguiu, que ser diretor do Teatro de Moscou e não conseguiu, foi ser diretor de outro teatro. E tudo que ele escreve, eu vejo dramaturgia de teatro. Ele tem um tempo cômico que é teatral, mas ele tem um narrador potentíssimo que é literário. E isso é uma espécie de pré-Brecht para mim, assim, completamente pré-Brecht. Porque com o narrador ele consegue criar um distanciamento, entendeu, da ação narrativa cômica, e em curto espaço de tempo, porque o conto é muito curtinho, ele consegue fazer uma crítica veemente à sociedade russa, sem enfiar o dedo na cara, mas ao mesmo tempo enfiando o dedo na cara de todos. Eu acho isso ótimo, pô. É a coisa que mais me bate, assim, porque eu gosto muito dessa poética super leve, cômica, simples, e com um estilo muito apurado. Os cortes que ele faz na narrativa são do século XXI. Isso é muito atual na obra dele, entendeu? Os cortes que ele faz na narrativa, isso inclusive está na nossa adaptação, aqui a história volta a entrar na nebulosidade. Isso é introdução, isso é interrompimento de ação de narrador do século XXI. O cara era ousado para quem estava no século XIX fazendo aquilo, entendeu? Então, como fazer isso no cinema? No teatro estava resolvido. Eu falei, se eu fizer que nem os americanos, eu estou fodido, porque quando você coloca isso na tela, o efeito ganha uma concretude, porque a imagem é muito, né? A imagem, o referente da imagem é muito potente. Se eu falo para vocês dinheiro, vocês podem imaginar o dinheiro que vocês quiserem. Mas se eu chegar e fizer isso aqui, pronto. Isso tem forma, cor, vida, você sabe de que país que é, você provavelmente vai pensar naquela que você tem no bolso. O impacto que a imagem te causa na hora é muito potente, e a sensação que você tem de alguém que tem o nariz sumindo por efeito visual é de que ele sumiu por uma explicação sobrenatural. De cara. E se você não quiser que esse sobrenatural seja conteúdo da sua narrativa, você vai ter que fazer 4 ou 5 cenas para explicar que aquilo sumiu sem que nem porquê. Só que o Gogol faz uma coisa maravilhosa que é sumiu o nariz do rosto do cara. Na hora você imagina que sumiu e pronto. E ele vai para a rua procurar. E isso é muito legal. Isso é muito potente na narrativa, e eu falei, eu não quero perder isso. Eu não quero criar 4, 5 cenas para contextualizar um sumiço. Eu tenho que botar esse cara procurando o nariz desde a primeira cena. E fazer isso de uma maneira cômica e absurda. Botando um folhetinho dizendo, meu nariz sumiu. Aí você fala assim, será que é o nariz dele? Ele diz que é dele, entendeu? E aí vem, eu não acredito, eu tô vendo o nariz, não sei o quê. Só que aí ele cruza com o nariz que está nas costas de alguém 3, 4 vezes, entendeu? E ele tá falando de um nariz que foi perdido e que é dele, entende? E aí o contexto do absurdo por imagem está apresentado para você. Então, essa construção não vai para uma simbologia, ela vai para aquilo que é essencialmente necessário numa estrutura narrativa. Eu preciso mostrar para você um nariz que sumiu, que está em outro lugar, que essas duas figuras vão se cruzar e que, muito provavelmente, por sugestão e associação, e o Gogol é o mestre da associação, para mim ele é o mestre da associação, se associa que aquele nariz provavelmente é daquele cara porque ele está procurando o nariz de alguém e que ele diz que é dele. É como uma fofoca. Vai como uma fofoca. Você associa que é, mas não sabe se é e não pode afirmar que é. E isso é muito inerente à narrativa e o cômico dessa narrativa. E aí eu falei, bom, tem esse elemento, então está resolvido. Eu não posso. Isso também já vinha dos estudos que eu tinha feito de Kafka. Todo mundo que vai adaptar a metamorfose do Kafka põe um inseto escroto em cena. Quando você materializa um inseto escroto em cena na metamorfose do Kafka, você destrói a poética dele. Porque a perspectiva da narração de que um inseto é o corpo daquele cara é o do narrador. Ele descreve a si mesmo como um inseto asqueroso. E você vê e sente isso pelo buraquinho da narrativa pessoal do narrador. Mas a família inteira dele não vê ele como sendo um inseto asqueroso. E esse é o contexto fudido da obra do Kafka. Ele
ele, Joseph K. é o do processo. Gregor Samsa. Ele, Gregor Samsa, se descreve como um inseto asqueroso, mas a família dele não enxerga ele como um inseto asqueroso. Se você põe um inseto asqueroso em cena, você destruiu a obra. Você acaba de destruir a obra. Como fazer Metamorfose do Kafka? Você não pode mostrar um inseto asqueroso. Nesse sentido, por mais que eu não goste dele, o Gerald Thomas acertou. Quando ele montou a Metamorfose, ele botou a Beth Coelho narrando o texto. E ela não parecia um inseto asqueroso. Existia uma atitude grotesca na interpretação. Em nenhum momento você tinha a sensação de que aquilo era um inseto asqueroso. A forma da imagem vai produzir um efeito potente na sua cabeça. Se você errar na forma da imagem, nesse contexto de obras que eu estou pincelando, você fudeu com a obra. Você vai fazer qualquer outra coisa, mas a potência e a essência dela não vem, porque a imagem que vai ficar na sua cabeça é concreta, ela é material. Uma pessoa sem nariz na sua frente é uma pessoa decepada. E eu não estou falando de uma pessoa que teve o nariz decepado. Entende? Fisicamente, a representação disso é muito forte. Se eu uso 1.800 efeitos de computador e arranco o nariz desse personagem e mostro um sujeito com a cara plana, você vai ter a sensação do começo ao fim de que é um cara que é deficiente do nariz, e teve o nariz arrancado. E não é isso. Não é isso. A obra não é sobre alguém que teve o nariz arrancado. E a imagem de quem não tem nariz, a sensação da imagem que vai te causar do começo ao fim, com muito impacto, porque um rosto sem nariz te causa essa sensação muito angustiante, é de que aquele sujeito é deficiente. E você não pode fazer isso com a obra do Gogol, a menos que você queira uma outra poética. Você quer uma poética de terror? Pode ser que aí dê certo. Eu queria justamente essa potência que ele cria entre crítica social cômica com leveza e um contexto de absurdo que não se explica. Eu queria manter viva essa poética da obra dele. Então, essas duas relações entre como representar imagens a partir da literatura, neste contexto que eu te expliquei, foram realmente o ponto essencial. E, em seguida, os elementos do cinema. Eu preciso fazer com que o tempo, brincar com o tempo, então o metrônomo entrando e bagunçando isso é a brincadeira do tempo que não se apresenta de maneira linear. A linearidade da história do cinema é também uma tradição que, se você não coloca elementos para romper com ela o tempo todo, a pessoa vai acreditando que aquilo aconteceu numa sucessão de fatos cronológicos. Então, eu preciso criar elementos na narrativa ali para romper com ela o tempo todo e te mostrar em outra vertente o absurdo acontecendo. E isso, o Sérgio pode até falar melhor, porque ele pescou essa poética de maneira bastante imediata e conseguiu construir uma narrativa sonora que conversa com essa poética de maneira extremamente potente também. A Pitty aqui está falando, cada mídia tem sua linguagem. Exatamente, é uma transposição de linguagem que se faz, e eu sou bem vivo em perceber como fazer isso. Os caras que eu gosto fazem isso muito bem no cinema. O David Lynch faz muito bem isso. O Fellini é um poeta que faz isso muito bem. Nenhuma imagem do Fellini alcança a concretude daquilo que ela é, quando você vê. É fantasia pura. Fantasia pura. Né? Você pode ir para uma alegoria da Itália, uma alegoria de Rimini, uma alegoria da memória. Ele é alegórico, ao contrário do Gogol. Mas você não vê ali, na hora que ele já te coloca num plano que não é um plano da representação do contexto comezinho cotidiano. Ele te arremessa para um sonho, te arremessa para uma situação completamente onírica. Então, eu gosto muito desse estilo de representação em que as imagens não vão ganhar a concretude que você imagina de impacto. Elas têm uma outra densidade e a forma delas é só uma casquinha, só uma sugestão. Você que caminhe e perceba quais são as outras possibilidades dela. Entendeu? É isso. Ô Jonas, concordo integralmente que se colocar o inseto da metamorfose visível, reconhecível, se perde completamente
potência da expressão. Mas deu vontade de ler o conto de novo, porque eu não tenho essa lembrança de que a família não o vê assim. Eu vou ler e depois a gente continua essa conversa. Mas é esse, Pete, olha que louco, esse é o grande absurdo, não é? Esse é o grande absurdo da existência. É ele se sentir como um inseto escroto e a família dele não perceber ele como sendo. Esse é você fala assim, isso é angustiante. Você fala assim, como assim? Como assim? então, É não, isso não, que faz não, assim no mas, seu coração, ó. É isso que você então, fala assim, mas nossa, essa é a dor, entendeu? Essa é a dor. não vamos entrar no metamorfose, Tudo bem. porque eu me lembro das cenas da irmã, eu me lembro das cenas do pai, da mãe, comentando, falando sobre ele, E repudiando, veja como enfim. elas agem como se nada tivesse acontecendo, assim, a naturalidade absurda, como se não houvesse nada de errado, nada de errado. Leia de novo que é essa sensação. O Günther Anders fala disso, fala assim, Kafka representa a sensação da angústia e do absurdo das imagens que cria, não porque as imagens são horripilantes, monstruosas e fantásticas, mas porque seus personagens as tratam com a naturalidade como se nada tivesse acontecendo. E ele tem toda a razão. Você fala assim, puta, a angústia daquilo, a angústia do processo não ele está sendo julgado por um crime que supostamente ele não cometeu. As pessoas o tratam como culpado desde o início. Isso que é foda. Como se não houvesse com possibilidade de recorrer. Olha, a gente veio aqui levar o senhor foi culpado de um processo que aconteceu assim, assim, assado. Ele sai pelas ruas tentando entender o contexto daquilo e todo mundo trata como sendo culpado. E ele vai assimilando aquilo de maneira existencialmente louca e poderosa e vai aceitando que, né, e ao mesmo tempo aceitando e rejeitando a culpa que o outro implica, ou a culpa que o outro joga nas costas dele. Isso é que é foda. Isso é que é foda. Essa sensação de angústia produzida pela naturalidade com que o outro trata a situação absurda. As outras vozes, né, as outras personagens. Legal. Olha que legal. Ah, você montou Metamorfose, menino? Oi? Na faculdade, sim. Ah, que legal. Pete, você quer falar sonoramente ou você vai se ater à palavra escrita? Alguém quer dar continuidade? Uma pergunta, um comentário, uma Paulo, Eu observação? estou sem Rodrigo, microfone. Você consegue me ouvir? Sim. Conselho. Ah, beleza. Não, eu não li o conto, eu assisti o filme, mas também não assisti inteiro por conta do veículo que eu tinha, que era o celular, e não dá para assistir pelo celular, realmente. Preciso de uma tela um pouco maior, mas, enfim. Tive ontem também naquela experiência aí na Miriam, né, no Fora do Sério, muito legal. Com certeza, um filme americano, tirar o nariz, não tem nada a ver, né? A mesma coisa que você querer fazer um filme e falar na metamorfose e colocar o inseto, nada a ver, é outra história. Mas no começo aí você estava falando uma coisa que eu achei interessante, como que para o espectador, às vezes ele não consegue entender, não, ele não consegue usufruir desse tipo de matéria, de material. Então, eu fico assim, para mim, assim, no começo, como eu não tinha lido o conto, foi não um pouco difícil. Eu gostei muito da direção, achei maravilhosa, a iluminação, o figurino, os atores, show. Não fui até o fim, não li o conto. Eu tenho uma certa capacidade de compreensão um pouco melhor do que a maioria das pessoas. Então, eu te pergunto, não é muito difícil você trazer esse tipo de trabalho para um telespectador normal, não quero chamar de normal, porque é complicado. Você fala assim, as pessoas estão querendo coisas de fácil digestão. Sim, Sim. principalmente nos dias de hoje. Agora, uma mensagem dessa que é tão legal, que é a história de Cadê Meu Nariz? Cadê Meu Nariz é muito mais do que perder o nariz, né?
É muito mais, é perder respiração, é perder seu eu, é perder seu ela, é tanta coisa. E a procura de um nariz é muito mais que isso. De que maneira que a gente poderia trazer isso para o cidadão comum, vamos chamar assim? Não, Boa não pergunta. poderia, vamos ficar entre nós. Não, não. É boa pergunta. E eu, particularmente, eu acho que a gente faz isso. Eu não acho de difícil compreensão. Eu acho que é de difícil engajamento. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu fui assistir Vestido de Noiva do Tapa, eu tinha, sei lá, uns 17 anos. Eu tive muita dificuldade de entender o contexto. Eu entendi a narrativa, entendi a história, mas eu não entendi o contexto de 3 planos narrativos, não entendi. A gente tem o costume, o mau costume de não ensinar dramaturgia na nossa vida escolar, né? A gente não estuda processos narrativos, a gente estuda literatura no que ela constrói, principalmente referentes de imagens dos símbolos nacionais. Todos, se você pegar até os inícios dos anos 2000, as escolhas das obras de vestibular como obras a serem estudadas e que iam participar da prova, todas elas têm essa ligação com ou aquilo que funda o simbolismo nacional ou aquilo que nos representa como pátria recém-emancipada, se é que é. Então, nos falta, sinceramente, eu acho, a tradição de contar. Eu acho que aquilo que o Walter Benjamin coloca no texto dele, o Brasil não fez. A gente não teve as rendeiras, os tapeceiros que ficavam na porta de suas casas escutando as histórias, e a gente não teve os viajantes. A história da nossa literatura é toda cheia de interrupções e gaps, e ela é muito colonializada, é muito cópia do que veio do exterior. E eu acho que a gente tem que construir isso. E eu acho que a maneira de construir isso é você acreditando e fazendo e contando as histórias de maneira, independentemente da complexidade estrutural delas, que elas atinjam todo mundo. Eu não quero que o nariz seja uma coisa de intelectuais e estudantes de Gogol. Não quero. Mas, para mim, nos falta muito a habilidade de escutar o que é contado e reproduzir o que é contado. Se você fizer isso numa escola, seja qual for a casta social, você vai ver isso gritando. E para piorar, as imagens técnicas, né? As imagens técnicas de mídia social, e aí eu excluo os bons artistas e os bons narradores, eles contribuem para que você escute sem precisar pensar. Você escute sem precisar se emocionar, inclusive. Ou você escute para se emocionar rapidamente e essa emoção não tem nenhum tipo de sentido no minuto seguinte que você levantou da sala. Eu acho muito difícil, e eu não acho que eu esteja conseguindo fazer isso de maneira super potente ainda. Eu acho que tem muitas coisas a melhorar e eu acho que você consegue fazer isso ao longo do tempo, aprimorando sua maneira de narrar, aprimorando sua maneira de pensar, para tornar, sim, as coisas mais simples. Mas uma coisa é você construir com simplicidade aquilo que é complexo, outra coisa é você simplificar o que é complexo para facilitar ser vendido, que é o que eu acho que é feito na maioria dos casos. Na maioria dos casos. O nariz ele tem um nível de complexidade grande, estrutural, que pode ou não ser mantido. Você pode, como a gente burilou aqui, fazer um negócio super fácil. Tem uma adaptação literária, inclusive, para crianças, mas ela vai. Só que ela vai para o caminho da metáfora. O nariz é a identidade da pessoa, do menininho. E eu não vejo nenhum problema nisso. É a opção dela, né? É a opção dela. Mas eu gostaria de construir a história do Gogol me baseando na ideia de que a gente precisa compreender que o absurdo tem que participar das nossas vidas e a gente não tem que entender ele buscando uma explicação, mas partir dele como uma busca dos sentidos para a sua vida.
E, nesse sentido, eu acho que a obra é bastante democrática. Aí, vou remeter àquilo que a Miriam falou antes. Mas as pessoas se pegam pensando qual é o sentido daquilo. E aí, para mim, pouco me importa se ela achar que o nariz perdido é o pinto do cara, é a identidade dele. A gente dá brechas para que essa dedução aconteça, que essa associação aconteça. Mas ela não está intrínseca à obra. Não pode ser, e não vai ser. E se for, vai ser uma loucura coletiva. Você vê 30 pessoas falando, não, consensualmente, realmente o nariz perdido é o pinto, é a identidade masculina. Não, não é. Em nenhum momento tá na obra isso, em nenhum momento a gente colocou isso no nosso filme. Mas a pessoa pode pensar isso. E isso, para mim, é a democracia de você se imbricar numa obra de arte, seja ela qual for, visual, cinematográfica, e ter o direito de sentir, pensar e fruir o que quiser. Mas não ter o direito de embutir nela, em contrapartida, sentidos que ela não te apresentou concretamente. Para mim, porque é uma obra aberta, né? É aberto. Uma obra aberta, está tudo aberto para você. Então, partindo desse ponto, Pete, se é uma obra aberta, em geral, o público não quer. Ele quer a fechadinha que ele pode empacotar e levar para casa, entendeu? Então, isso entra num dilema atual. É muito mais fácil levar o empacotadinho para casa e se sentir satisfeito como consumidor. Vamos pegar, por exemplo, os espetáculos de dança contemporânea. O que tem que se entender de um espetáculo de dança contemporânea? Absolutamente nada. É pura fruição do movimento. É prazer de estar ali e sentir que aqueles movimentos podem te causar as mais diferentes possibilidades de sentidos, sensibilidades, contextos. É você embarcar naquela viagem e começar a sentir aquilo que você bem entender, aquilo que você bem produzir de projeções naquele momento, que podem ser muito construtivos para as suas abstrações. Abstrair tem sido uma dificuldade enorme das nossas crianças, para um mundo que se apresenta de maneira, como se diz, autoritariamente, como uma necessidade do concreto para tudo. Só que as maiores abstrações saíram as maiores invenções do ser humano. Assim, como artista, se eu me furtar aí pelo caminho, não do mais difícil, mas aí no caminho daquilo que eu acredito que é um bom processo de formação e subjetivação, simplesmente para ter uma audiência maior, sinceramente, para mim, eu vou me sentir angustiado, eu estou indo pelo caminho errado. Assim, as mídias sociais agora têm feito isso, assim, eu quero a maior audiência, eu quero 30 milhões de seguidores. Eu não quero essa paranoia para mim. Eu não quero 30 milhões de perseguidores, entendeu? E tudo nesse meio hoje virtual tem se convertido em produto, em mercadoria. Só que quando a opinião, no mesmo espaço, a opinião é a mercadoria, é a divulgação, a propaganda e o discurso ideológico, não existe abstração. A gente está criando uma espécie de ditadura sem ditador. Isso está acontecendo no Brasil. Você não precisa ter o Bolsonaro lá. Ele não é nada. Ele não é nada. Não, não é. Ele não é nada. Mas existe um processo autoritário, coletivo, sendo construído, e essas narrativas são potentes porque elas estão empacotadinhas. Você não questiona ela mais. Entendeu? Então, se você quer narrar hoje, se você quer contar história, você tem que chamar a atenção do menino, da criança, da pessoa, para fazer ela perceber que escutar é uma atividade de extrema dificuldade e ela é complexa. Você perceber, entender e processar seus entendimentos não é fácil. Não é. É exaustivo. Escutar é muito difícil. Reproduzir o que se escutou é mais difícil ainda. Então, como narrar? Como narrar e representar isso? É sempre a pergunta que eu faço. E eu não vou facilitar para ter um grande público. Agora, é claro, se eu facilitar, eu ganho 30 milhões de espectadores, mas qual vai ser o preço disso? Mas se você facilitar, também não vai ser o seu trabalho, né?
entendeu? Ser facilitar já não é mais isso, já não é para facilitar. Eu acho que a gente já conseguiu atingir um bom nível de representação, conseguiu equilibrar e não fazer uma coisa completamente hermética. Acho que o Ferramentas, que é o trabalho anterior, ele é um pouco mais hermético, mas nesse eu acho que não. Nesse eu acho que não. A coisa lúdica se apresenta de maneira instantânea. Mas, sinceramente, é fácil de assistir? Não é fácil de assistir. Entendeu? Para mim, nem Pinóquio, que era uma coisa que eu adorava na minha infância, era fácil de assistir. Porque doía muito. Mas eu gostava. É um pouco por aí que eu penso. Entendeu? Obrigada, Jonathan. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Gostei muito. Obrigado. Eu gostaria de provocar a roda. Paulo gostaria de falar. Rodrigo. Eu acho que, na verdade, é um comentário, assim, só complementando tudo. Primeiro a gente está falando de um escritor posicionado dentro de uma Rússia czarista, né? Então, tipo, ele foi um escritor que morreu e, enfim, o principal colunista o único colunista, na verdade, que escreveu sobre Gogol pós-morte durante a Rússia czarista foi preso, né? Então, a gente está falando de um escritor que a gente tem que... E aí eu só quero complementar a penúltima fala, que foi sobre, a gente está representando um nariz, então como a gente representa esse nariz, não só o arrancando de cena. A gente está falando de umas alegorias muito pertinentes do Gogol, principalmente quando a gente fala sobre a representação da miséria da Rússia czarista, né? A gente tem o Capote, a mesma figura de um funcionário público que se desprende com um capote, né, com um casaco, criando essa história de, eu tenho esse casaco representa a minha vida e tudo que ele, enfim, até a sua morte. A gente tem o nariz, essa simplesmente sumida do nariz enfim, retratando todas as questões éticas e sociais da Rússia czarista. Então a gente tem um escritor que é bem isso que eles estão falando. A gente tem o Bolsonaro no poder, mas a gente representa, o Bolsonaro é a representação quase que alegórica de todo um projeto aí, enfim, que aí a gente pode linkar com o cristianismo, etc, mas a gente só tem uma figura representativa daquilo. Então, quando a gente abre a literatura de Gogol para, por exemplo, o Capote, o Retrato, que é outro conto que a gente consegue linkar com isso, e o Nariz, a gente tem essa representação alegórica de toda uma Rússia do século XIX, onde eles simplesmente eram miseráveis, só que, tipo, era uma questão que, tipo, era o dia a dia que mostrava essa miséria, né? Então, a gente... só para complementar essa ideia que vocês estavam trazendo de, tipo, não queríamos representar o nariz especificamente, mas esse todo que ele representa. E aí a Cíntia falou assim, o conto não me pegou tanto, mas essa explicação da alegoria sobre isso, e aí eu até recomendo ela ler, por exemplo, o Capote, o Retrato, esses outros contos que complementam toda essa ideia de usar uma alegoria específica para retratar toda essa miséria de uma Rússia czarista, por exemplo. Então, na verdade, era um comentário mais geral para a gente linkar esse assunto da alegoria de Gogol, que para mim, assim, ele é o que o Jonas falou, né? Ele é um cara que associa muito bem. Então, para mim, quando a gente fala de alegoria, de literatura fantástica, e aí a gente consegue abrir desde Kafka, a gente abre para a América Latina com Gabriel Garcia Marques, enfim, explorando essa ideia de um fantástico para retratar misérias e contexto ético-sociais. Então a gente tem o Gogol como um desses, cara, eu não diria o pai, mas como um patrono dessas associações das alegorias para representar o macro a partir de um micro besta, como por exemplo o sumiço de um nariz ou um casaco comprado a inúmeras parcelas, enfim. É só para complementar um pouco esse comentário do Jonas, essa história toda. E, enfim, e perguntar mesmo, assim, vocês utilizaram o quê? Assim, durante o debate, beleza, você deu todo um texto introdutório falando do porquê escolheu isso, então, para vocês, o que é esse nariz? O que esse nariz representa para vocês, como um todo?
Pois é. Olha, Aí a gente volta naquele momento que eu disse, você resvala na suspensão do absurdo para ele existir em si, uhum. e logo mais você se agarra numa concretude, puxando esse absurdo para uma simbologia ou uma explicação, né? Eu prefiro ficar, e a minha escolha, e eu não sou autoritário, cada um tem a sua, eu prefiro ficar com a fruição do absurdo. Eu gosto, não por não não porque ele represente algum mistério, porque eu acho que nesse caso ele não representa mistério nenhum. Ele é polissêmico, ele pode ter vários significados, mas eu prefiro ficar com a ideia de que o absurdo em si já é suficiente, me mobiliza a, a investigar, a pesquisar, a entender minha vida de maneira bastante ampla, bastante extensa, seja nas coisas mais cotidianas e bestas, seja nas coisas que para mim são mais profundas e difíceis de se lidar. Para mim, as imagens elas não precisam ser realmente assim. A fotografia para mim, inclusive, tem isso. Ela é a fotografia still, não a fotografia de cinema, mas a fotografia é a abstração mais atômica que existe. É a menor parte de energia e da onde eu posso conseguir o mínimo que eu preciso para caminhar por qualquer explosão espacial. E eu gosto dessa relação entre espaço e tempo num plano ficcional onde as coisas realmente não precisam da concretude e a chatice da vida. Então, eu fico só com isso, assim, eu já me satisfaço com isso, porque para mim é como tentar interpretar uma cor. Você não vai conseguir, porque o amor para o chinês é uma coisa, para o ocidental é uma coisa, para o cara que mora em Madagascar é outra. A cor não tem discurso, a cor é. E eu acho que quando a gente consegue construir essa poética e chegar nessa ideia de que é absurdo e ponto, para mim eu já me satisfaço com isso mesmo. Eu não preciso dar a ele nenhum significado que não o da essência dele mesmo, assim, como uma cor. E eu gosto de todas. Como fotógrafo, eu gosto de todas. Sabe o que me aconteceu no processo do nariz? Eu já me apego bastante à palavra. É o que me carrega, é onde eu me deleito, a construção da palavra em si, né, me puxa. Quando nesse exercício de não explicar o absurdo, não me preocupar com isso, eu realmente coloquei o nariz de lado. E aí eu me detive nos diálogos de cada cena. Por exemplo, aquela primeira cena daquele casal, né, do Dmitri e da esposa Lyubalova. Todo um aparato de classe, de posses, de etiqueta, e os dois destilando um ódio um pelo outro, e uma figuração desse ódio naquele facão gigante que passa de mão em mão. E esse casal não tem o desenrolar da sua história no decorrer do conto, no decorrer do filme. A gente não vê mais esse casal junto. Se o relacionamento do casal melhorou, piorou, se separou, se ela foi embora de São Naziburgo ou não. Imagina, mas naquele momento, enxergando os dois, você fala, caramba, esse casal não se ama, né? Mas veja que gozado, a mesma imagem dela aparece numa carroça soltando cartas de tarô. Né? Não, calma. Aí, por exemplo, a situação da cartomante, que é outra personagem, eu vou tomar como outra personagem, embora a atriz seja a mesma e o figurino também, mas aí caímos no delírio onírico. Em si,
eu tenho um magistrado e a sua assistente, e eles tratam a justiça de cada caso como se jogasse a sorte pelas cartas de tarô. Essa cena em si me basta. É uma. E principalmente com o retorno de uma pessoa que trabalha no Fórum de Ribeirão Preto, falando simplesmente isso, Miriam, a justiça é exatamente assim. Aí você fala, caramba, como uma representação de uma determinada cena se basta. E eu fui construindo esse entendimento do filme pelas cenas em si, que são inteiras. Quando o Dmitry encontra o magistrado Mikhail, que bom estar passeando, né? E ter outra pessoa que se substitua no trabalho, que bom. Já é uma crítica tão forte para uma classe privilegiada do funcionário público que faz toda uma legislação para si próprio. Eu não estou falando do funcionário público que rala, né? Não, aquele que segura o piano. Eu estou falando daquele que flutua entre o diretor, o subdiretor, o comissionado, a gerência, os muito caciques para pouco índio. E foi um exercício de deixar o nariz de lado, como se o conto gritasse o tempo todo, né? Olha o nariz, cadê o nariz? Estou procurando o nariz. E aí você fala, não, tira isso. E aí você começa a ver uma riqueza de detalhes. E se você se propõe a ouvir os diálogos, eu acho que é realmente um viés do conto e do filme que eu acho muito legal. Parei de falar e vou perguntar para o Rodrigo se ele quer conversar conosco. Tá, então também falar de juntando o que você comentou dessa crítica, né, que a gente essas críticas são um pouco, acho, mais pontuais que dá para enxergar no filme, e juntando com o que o Jonas comentou do fantástico pelo fantástico, desse lúdico, às vezes, que a gente traz, que a gente aceita, né? E como que também o Jonas comentou de como que eu vou trazer isso para minha vida, não vou... Aquela não tem uma crítica concreta ali, é como eu enxerguei aquilo e como eu transpus isso para minha vida, para minha realidade, para as pessoas ao meu redor, para as situações ao meu redor, que eu acho que isso, de fato, que é o que estimula mais ainda o ser humano crítico. Ali você não trouxe algo mais mastigado para a pessoa, né? Eu transforma, eu acho, um lado crítico um pouco mais, sei lá, na minha visão, mais intenso, porque aí cada um vai ter a sua visão ali de como que aquilo mexeu com a pessoa. Então, eu gosto demais dessa parte de fato, simplesmente vamos aceitar isso daqui é assim, não tem, o filme não vai te dar explicação, o conto não vai te dar explicação, uma roda de conversa também não vai te dar a explicação exata, você depois vai absorver e ver, você vai encontrar a sua explicação ou talvez não. Então, acho que isso que é potente desse tipo de narrativa que vai de diferença, né, de como falamos no começo, de tantas narrativas que a gente vê, por exemplo, em Netflix da vida, em streams que te dão tudo mastigado, tudo certinho, que você tem que colocar aquilo numa caixinha, né? Aquilo tem que fazer sentido para você naquele momento, senão você não vai conseguir, você não vai dormir, sabe? E é bom, às vezes, de repente, não conseguir dormir, você ficar uma hora na cama pensando, meu Deus, por que aquela pessoa estava dando uma carta de tarô na hora de dar, sabe? Isso é tão legal. E aí é gostoso quando a gente vê isso. É meio que esse comentário. E também uma pergunta, na verdade, que sobre até que o Jonas comentou, que
A gente realmente não precisa ter 80, né, de 30 milhões de seguidores, de público, dessa coisa, mas é difícil também essa lapidação que a gente vem recebendo de tantas narrativas mastigadas, também diminui o público de filmes que vou colocar na categoria cult, né? Desse lado. Então, como será que conversar com o público, de falar que está tudo bem, não ter explicação imediata, sabe? De como estimular que o público fique também tranquilo com isso, que eles, será que seria por meio de rodas de conversa, assim, sabe? Aí eu abri para vocês, o que vocês acham, sabe? É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Vamos ver se a sua pergunta se responde na roda. Adriana. Eu achei muito legal a fala da Miriam em relação de como ela lidou com o absurdo, porque eu acho que tem essa questão também. Eu acho que o nariz ele acaba sendo também só uma ferramenta para a gente avaliar o próprio absurdo em si, porque o que é absurdo? Né? Aí você traz essa experiência da cartomante de uma pessoa do fórum, o que é absurdo para nós, para outra pessoa já é normal, já está normalizado. Então, eu acho que quando você tira a questão só do sumiço do nariz, é exatamente isso. Você percebe outras sutilezas na narrativa que também são absurdas, mas a gente também descobre que são cotidianas e a gente começa a avaliar, de fato, o que é absurdo ou não. Esse exercício em si só, independente da justificativa ou de como você entende o sumiço do nariz, ele é muito interessante, de como a gente absorve hoje o que é absurdo ou não. Né? Esse exercício, assistindo, para mim, ele foi muito interessante. Legal. Olha, eu acho que a gente está assim, se aproximando de uma finalização. Então, eu pergunto se Sérgio, Rafael, quem ainda não se expressou, Isabela, querem falar. E lembrando aí que o Rodrigo deixou uma pergunta. Então, antes de encerrar a roda, a gente volta para o Jonas também. Eu quero deixar mais uma pergunta, aí o Jonas pode responder de uma vez, pode ser? Eu sei um pouco do processo que vocês tiveram, então eu sei que vocês tiveram a dramaturgia antes da escolha, por exemplo, da fotografia do filme, mas eu queria jogar aqui para saber como que foi o processo de pesquisa dos cenários e das locações e o quanto isso influenciou na própria dramaturgia, contribuindo para o sentido que vocês tinham pensado ou até ressignificando de outras formas. Antes de ir para o Jonas, Sérgio, você quer fazer alguma colocação? Daí o Jonas já arremata tudo. Ezra também está quietinho. E o Ezra, Aí o Jonas já finaliza. Estou aqui prestando atenção, gente, mas estou aqui. Não, só o meu comentário é só assim, é que essas conversas instigam mais, né? Assim, aquilo que seria muito legal, né? Depois de um tempo de trabalho, se a gente tivesse o tempo de fazer essa conversa, né? Aí as coisas elas poderiam redundar em outras, né? Então, agora não dá para fazer outro nariz, né? Mas assim, mas é muito bacana a gente pensar nessas coisas todas que estão sendo faladas, né? As histórias das narrativas, né? Isso daí que o Jonas falou em relação à música, né? Tem toda uma história paralela, né? Que corre a essa concepção, né? E é isso que eu acho que seria legal, né? A gente conversar um dia, talvez uma conversa assim, né? Ou no próprio grupo, né? Para a gente ir amadurecendo as formas de agir, as formas de pensar e de agir, né? Quer dizer, como que você coloca na prática
como você coloca na prática, ou como você coloca, por que você coloca ou não coloca o nariz, né? Sumindo ou não, né? Enfim, isso é que é bacana, que vai amadurecendo todos os nossos processos, né? Mas é tudo uma questão né? A cabeça que vai pensando, né? Só isso. Esdras, você quer falar? Quando eu chamo, não é obrigatório, viu, gente? Pode falar, não, não quero falar. Isabela? Eu estava aqui falando achando que estava fora do mudo e não estava, gente. Desculpa. Eu tenho uma pergunta que Oi, eu sou apaixonado por teatro de rua, né? E eu queria saber como que foi essa concepção de sair do teatro de rua, né, para o vídeo. Se teve muita diferença ou se isso não interferiu muito. Posso acrescentar essa pergunta? Sim, É sim, exatamente a eu ia minha. falar isso. Eu só não vou abrir a câmera, senão eu vou perder a conexão. Eu lembro que no início do processo, como era teatro de rua, a dramaturgia, eu tinha um certo receio dessa dramaturgia na rua, né? E quando teve essa transposição da linguagem para o cinema, eu achei perfeito. Então, eu queria entender realmente, exatamente a pergunta que ele fez. Esse fluxo na sua cabeça, como que você imaginou? E quando você fez essa transposição para a linguagem do cinema? É isso. Jonas, tem um acúmulo aí de perguntas, mas vou pedir para você abordá-las e também finalizar a roda. Bom, vou primeiro voltar naquilo que o Rodrigo comentou. Eu acho que um filme ou um grupo, ou até mesmo a indústria do cinema, não vai se preocupar e não vai conseguir mudar uma coisa essencial que eu acho na nossa formação e que acho que nos conecta demais, que é essa relação de, seja lá qual for o tema, matéria que a gente compartilha e que gera afeto. O que eu estou querendo dizer com essa introdução um pouco abstrata? Eu acho muito difícil que seja pelo meio da educação essa tentativa de fazer com que, digamos, a gente retome porque eu acho que é realmente retome uma relação com as histórias que a gente conta como algo que seja formador da gente, formador como indivíduo, como sujeito, como partícipe da sociedade. A tendência, infelizmente, atual é que aquilo que a gente conta, seja no teatro, seja no cinema, não sirva mais para nos formar. De maneira geral, é o que está acontecendo. Raramente, muito mais no cinema do que no teatro, né? Raramente você vê filmes preocupados em causar alguma sensação distinta ou com essa preocupação realmente de te provocar reflexões, de te provocar em si, né? Então, não vai ser por meio da educação que isso vai vir. A gente está cada vez mais sendo preparados para sermos formatados, para sermos reagentes e não agentes. Uma revolução cultural enorme precisaria acontecer para isso mudar. Assim. Então, é uma equação que não se resolve só entre as pessoas que fazem arte. Isso está na necessidade de acontecer no âmbito da escola, mas não no âmbito da escola exclusivamente naquilo que ela já faz, que é educar e mal. É realmente num plano cultural. Isso está lá no livro do Renato Teixeira. Ele diz isso, assim, a educação não vai mudar nada, se a gente quiser mudar é pela cultura. Eu acredito muito nisso. Agora, é uma revolução cultural da qual todos têm que participar, não são só os artistas e o seu público, assim.
E realmente não sei, não vejo como, não vejo que vai acontecer tão rápido, porque o negativo da cultura que a gente tem estratificada no Brasil, que a gente tem como, vamos dizer, relva ou, como se diz, erva daninha, é muito resistente a mudanças. A gente vive numa sociedade, num país muito reativo e reacionário. Então, eu não tenho boas perspectivas, assim, realmente não acho que vai mudar. Eu vou continuar fazendo o que eu acredito, com as histórias que eu quero contar, com enfim, as obras artísticas que eu quero produzir e compartilhar com as pessoas. E eu acho que é o máximo mesmo que um grupo ou um artista pode fazer, nesse caso, é resistir e tentar fazer com que essa mudança aconteça, preparando as próximas gerações. Assim. Vendo assim o contexto que a gente vive, não vejo isso acontecendo muito rápido. Vai levar uns bons anos. Então, comecei com a resposta, pelo menos minha, e acho que quem quiser completar, eu vou falar alguma coisa, fale, mas respondendo a pergunta do Rodrigo, eu acho que não vai rolar. Não vai rolar tão cedo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não? A segunda pergunta, que é do Rafa, eu posso até falar também, mas seria muito mais legal do que quem participou do trabalho que o fale ou responda. Assim, como é que foi adaptar? Porque a gente pensou essa adaptação ao cinema, no caso da cinematografia em relação aos espaços, de maneira bastante conjunta, assim. Olha, eu só posso dizer, Rafa, que quando era um espetáculo de teatro de rua, imediatamente tinha mais um ator, o público. Nós pensávamos as cenas com a intersecção, interlocução, reação do público. Então, nesse sentido, foi a maior alteração para uma concepção e confecção de uma obra artística. Olha que louco. Isabela, você que tinha uma questão em relação a isso, você já complementou, mas a Miriam jogou a bola aí. Alô? Eu vou confessar que deu umas cortadas, exatamente agora na fala da Miriam. Então, eu acabei perdendo exatamente. O Rafael perguntou como foi para nós essa transposição do teatro para o filme. E o Jonas jogou a bola para quem atuou. E eu disse que no teatro. Você quer falar? Não, eu quero escutar. Tá. Eu não consegui ouvir. O teatro, eu não escutei justamente a sua fala. Então, eu estou falando novamente muito breve, que a maior diferença foi que no teatro nós tínhamos o público, a expectativa do público como interlocutor, como reator, como parceiro, como cúmplice da narrativa da história, e que no filme isso se perdeu, né? Mais ou menos, porque a gente imagina, né, a reação do público. Em nenhum momento da participação do filme, eu estava sempre com a cabeça no espectador, como se ele estivesse ali no teatro. Então, ele existia como dramaturgia. Ela não está dando para te ouvir. Eu vou tentar um lugar melhor aqui. Melhorou? Não. Então, eu vou desligar aqui. Tem que dar um YouTube. Não tá dando, né? Viu?
Não. Então segue, Miriam. Agora. Melhorou? Sim. Assim, para mim foi uma surpresa, né, fazer o cinema. Eu não sei se pela experiência de palco, em nenhum momento que eu realizei as gravações, eu sempre pensei na presença do público, como se ele estivesse não ao vivo, mas ele existia no olhar da câmera, como se a câmera fosse o público e a reação do público. Então, essa questão do público, a pergunta que eu tinha feito era mais de dramaturgia mesmo, né? Eu lembro que o excesso de texto me incomodava um pouco como linguagem de rua. E quando, imediatamente, que foi transposto para o cinema, eu fiquei muito tranquila, porque o espectador do cinema, ele está totalmente acompanhando todas as palavras do narrador, de todos os personagens, né? E isso na rua às vezes se perde. Então era uma pergunta mesmo para o Jonas. E quando ele construiu o roteiro e o texto mesmo, a primeira dramaturgia, se ele já tinha em mente um pouco que isso ia virar cinema, ou se você acredita que essa linguagem ia dar certo nos dois meios, ou ia ter que ser bastante transformada? Uma pergunta. Bom, eu vou tentar fazer aqui uma coisa boa, que é... Acho que essas 3 perguntas conversam entre si, eu vou responder elas em sequência, porque acho que vai ficar bastante claro. Em relação ao que o Rafa colocou, que foi as escolhas dos espaços e no que isso influenciou na dramaturgia. Uma das coisas mais legais de você, num processo de criação como esse, em que a roteirização busca uma viabilidade da produção e, ao mesmo tempo, a viabilidade conquistada transforma aquilo que você fez, é uma das coisas que eu adoro lidar quando eu estou criando. Então, o Orson Welles falava uma coisa muito legal: você não filma o roteiro, você filma o filme, você filma o que está acontecendo. Mas se você não preparar aquilo com bastante cuidado, bastante detalhe, bastante situações estruturadas, né, das cenas que você tá construindo, na hora você não consegue fazer nada. Cinema não dá para improvisar que nem a galinha faz, entendeu? Não dá para improvisar um voo na hora, entende? Não existe essa possibilidade. Então, quando você está sentado ali pensando em como construir aquilo com câmera e atores, você tem que, evidentemente, colocar toda a tradição do cinema e todo aquilo que é inerente à sua pequena história, né, tipo, 100 e poucos anos, na mão. Então você fala, poxa, eu preciso construir aqui uma narrativa em que o deleite do público esteja construído num espaço dinâmico. Se você faz isso na rua, é muito fácil o lúdico do teatro produzir esse dinamismo, porque o jogo está na mão do ator. E se é no teatro de rua, então, nossa, se você pega a plateia com meia dúzia de truques e brincadeiras, a plateia vem com você. Você conta a história em São Nasciburgo. Por isso que eu não me preocupava tanto. Acho que a história, né, agora respondendo mais um pouquinho ao que a Isabela colocou, a história, por ser tão aberta, divertida, fluida e ter uma narrativa fragmentada que me dá espaço para entrar e dialogar com ele, eu não tinha nenhuma bloqueio de não pensá-la para a rua. Para mim funcionaria demais, tanto num espaço estático, uma rodinha tradicional de teatro de rua, quanto uma carroça andando pela rua e pela cidade, e ir parando e contando as pequenas histórias de uma pessoa que perdeu o nariz. É uma estrutura que me agrada muito, por sinal que se a gente quiser, a gente pode até fazer. E a ideia da viagem estava intrínseca, aí voltando um pouco à ideia do que o Rafa perguntou, a ideia da viagem, da trajetória, estava intrínseca à carroça.
E isso era uma ideia preparada para o teatro de rua. E aí eu falei assim, como botar essa carroça dentro dessa viagem e fazer ela navegar, mas navegar no entendimento espacial de, como que fala? De morosidade desse país que não anda para frente, fazendo ela não andar. Então ela vai aparecer sempre parada em espaços diferentes e ela vai significar espaços diferentes e ela vai estar lá sempre parada, nunca andando. Quem vai andar é esse cara. Eu falei, puta, essa ideia é legal porque eu boto ação no filme, é a ação de procurar. A ação de procurar no palheiro, num lugar pequeno, numa padaria, ou num comércio, ou na sua própria casa, não me parecia ser a ação mais viável para essa história absurda. Ele vai procurar onde? Na rua. Então, você escolhe, até pela viabilidade da praticidade da produção, na rua. Luz do dia o tempo todo, não temos estrutura produtiva para fazer um set, um cenário de luz durante 30 dias, porque vai demandar uma grana que a gente não tem. Então, você vai tendo ideias que vão conjuminando com a ideia de possibilidade de produção também. Você tem que pensar como produtor quando você faz as duas coisas, cinema e teatro. O que é que eu tenho como viabilidade de recursos e como é que eu faço as minhas ideias caberem dentro disso. Então, o desenho que você vai fazendo vai te apontando para isso. E aí, na hora de escolher os espaços, foi a participação essencial do Jair, que conhecia as bocadas toda em volta ali. E vamos ver. Quando eu pensei a estrutura, eu falei assim, tem que ser um negócio rural. Se a gente for filmar isso na cidade, nós vamos se ferrar em termos de produção. Então, vamos fazer um espaço rural aqui, onde a gente tenha silêncio para gravar som o mínimo possível de barulho. E se tiver barulho, é um barulho que vai ser minimamente aceitável e não vai concorrer com a voz dos atores. Porque, quando você faz cinema e não faz cinema num estúdio fechado, blindado de sons que vêm do exterior, porque é assim que se filma, a maior parte do que se faz hoje, inclusive, a Casa de Papel é dentro de estúdio o tempo todo, 2, 3 cenas para fora. Filmar cena externa é caríssimo e você não tem controle do ambiente. Controle do ambiente é necessário para fazer cinema. A gente não tinha controle do ambiente nem para fazer interna, nem para fazer externa. Então, todas as estruturas que foram pensadas para esse roteiro levavam em consideração essa condição de produção também, que é um desafio criativo. Como é que eu consigo produzir isso? Num lugar onde não tenha som atrapalhando. Então, vamos fazer onde? Vamos fazer na roça. Vamos fazer dentro de uma só fazenda? Não, porque aí também você começa... para a produção, é uma coisa que pode facilitar muito, mas o espaço dessa obra tem que ser uma cidade imaginária, não para ser absurdo, para ser um contexto lúdico, tem que ser uma cidade imaginária. Então, são vários espaços. Ele está procurando por vários espaços. E ele não acha essa cidade nunca em si. É uma cidade que é rural e que ela não está representada ali. E tudo isso são contextos que eu fui falando, não, isso é bom, isso é bom. E você vai pensando nesse equilíbrio de ideias. E para fechar naquilo que o Wesson falou, como o teatro de rua funcionaria, e perguntou, funcionaria mais ou menos como a gente tinha bolado antes, que é essa carroça trazendo a trupe de artistas de teatro de rua, e a narrativa ia acontecendo como uma espécie de, entre aspas, show de mágicas em que a gente ia iludindo a plateia com um nariz que só me aparece, que só me aparece. Foi como eu pensei que poderia funcionar como teatro de rua. E acho que funcionaria muito bem também, muito bem. Porque acho que é uma obra que te dá espaço de sobra para penetrar nela e recriar ela e caminhar. A estrutura dela é simples. Qual é o plot do nariz? Alguém que perdeu o nariz e procura por esse nariz. É alguém que teve o nariz que sumiu da cara e vai procurar esse nariz. Isso é muito legal. Chegar nessa síntese de boa ideia é muito legal. Entende? Por que um projeto desse passa no PROAC? Porque você põe isso na sinopse e já interessa. Entendeu? Aí veio a pandemia, mais ainda, né? Porque a gente perdeu uma espécie de nariz nessa pandemia, né? A gente ganhou outro nariz, né?
um nariz com máscara. Então, reforça, né? Já a ideia do nariz do Gogol já é boa demais. Já é boa demais. Eu acho que a gente está bem alimentado, né, de várias ideias, de bastante reflexão. Nossa, excelente esse encontro, essa troca. É impressionante porque nós estamos desde o início do ano com esse processo e ainda parece que as novidades emergem, né? Ainda parece que não conversamos tudo sobre o que podemos extrair, tirar dessa obra que fizemos conjuntamente. Então, se mais ninguém tem assim uma palavra urgente que precisa ser trazida à tona, podemos caminhar para a finalização. Então, Jonas, muito obrigada de você repartir suas reflexões, de toda essa roda aqui, trabalhar para que os pensamentos fluíssem. E, finalizando, essa é uma roda de conversa com o tema Dramaturgia do filme O Nariz, uma produção do grupo Fora do Sério, que foi realizada dentro do projeto Fora do Sério 30 anos, um instante, um edital de PROAC contemplado dentro do programa da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigada se você está aqui conosco e acompanhou todo esse pensamento, essa reflexão. Lembrando que amanhã tem mais. Lembrando que amanhã tem mais. Então, dá o corte, Rafa, e o corte da gravação, e não